gente, todas as quartas-feiras, a gente se reúne para estudar Emmanuel. Hoje a gente vai estudar o capítulo 20 do livro Caminho, Verdade e Vida, que chama O Companheiro. Eu vou fazer uma oração e aí vou ler o texto, tá bom? Deixa eu só dar pausa aqui, ó. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Querido Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para falar sobre os seus ensinamentos. Pedimos que sejamos bons instrumentos hoje para passar as palavras que os bons espíritos têm a nos dizer sobre você, que nossas mentes sejam iluminadas, nossos corações sejam banhados com seu amor, com seu carinho, que as nossas casas, nossas famílias, nossos amigos e todo o planeta possa ser envolvido pela sua pela sua misericórdia, por uma onda de amor e de paz. Que o Senhor possa nos acompanhar durante esses minutos que vamos nos dedicar a falar sobre Jesus, sobre seus ensinamentos. Que assim seja. Amém. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 20, como eu já falei, que chama O Companheiro. E aí, Emmanuel escolheu o versículo 33 do capítulo 18 de Mateus. E eu vou ler o versículo, depois vou ler o texto do Emmanuel, tá bom? Então, não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Assim disse Jesus. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu, a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. E aí, nessa passagem, o Emmanuel está se referindo, só para a gente entender o que aconteceu, né? Ele está se referindo à parábola do credor incompassível. E eu vou ler, ela é curtinha, então eu vou ler a parábola para a gente entender da onde veio isso e o que ele está querendo dizer. Então, está lá em Mateus. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, as crianças e tudo quanto tinha para que fosse pago. Então,
Prosternando-se, o servo o reverenciava, dizendo, sê longânime. Longânime é generoso, tá? Para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia com denários, e agarrando-o, o estrangulava, dizendo, paga, se algo me deves. Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo, sê longânime para comigo e te pagarei. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou-o na prisão, até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, convocando-o, lhe disse, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu, igualmente, ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de si? E irando-se, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Então, Emmanuel está se referindo aí à parábola do devedor implacável, né? E eu acho que a gente pode dizer que, em resumo, o principal ensinamento dessa parábola chama-se misericórdia, que o Senhor teve com um servo, mas o servo não teve com o outro. E nessa parábola, eu acho que a gente é convidado a olhar para nós mesmos e para nossa relação com todos os nossos companheiros de vida. A gente é convidado a olhar a relação olhar a relação de Jesus com a gente e da gente para com os outros. Emmanuel chama a nossa atenção para a gente analisar, para comparar mesmo o tamanho, para a gente parar para pensar no tamanho da misericórdia de Jesus por nós e, consequentemente, qual é o tamanho da nossa misericórdia para com os outros. E, através dessa comparação, entender que a gente não deve fazer uma análise de cima para baixo, olhando os nossos companheiros como inferiores, porque a gente ainda também não é inferior. Se a gente se comparar a Jesus ou a tantos outros benfeitores, quão inferiores nós somos. Então, olhemos o próximo com igualdade. Lembrando também dos nossos erros, que a gente também erra. Então, quando alguém errar com a gente, para a gente, por mais difícil que seja na hora, para a gente parar para pensar, quantas vezes a gente não erra com Jesus e ele está sempre nos apoiando, está sempre do nosso lado. A gente tem que ter em mente que a gente também é inferior para outras pessoas, inferior entre aspas, né? Que a gente também erra com as outras pessoas, que a gente também magoa, que a gente também está tentando acertar. A gente é convidado a pensar se a gente está sendo misericordioso também com os nossos companheiros, assim como Jesus e Deus são conosco diariamente, desde sempre. Então, perceber o quanto a gente está recebendo de Deus e fazer a mesma coisa pelos outros. Que da mesma maneira que Deus tem misericórdia da gente, para a gente ter com as outras pessoas. Então, e efetivamente que a gente pratique a misericórdia que Jesus pratica com a gente, que Jesus nos dá, que foi ensinada tantas vezes por ele. Que a gente pratique a benevolência, a mesma benevolência que ele tem com a gente. E a gente se fazer a pergunta, se a gente está sendo amparado, por que a gente não vai amparar os outros? Eu acho que outro ponto que a gente precisa analisar é quem são nossos companheiros. E aí eu acho que a gente, de maneira geral, de maneira mais direta, a gente pode dizer que são nossos pais, são nossos familiares, nossos amigos, marido, esposa, os nossos desafetos, e que, de maneira geral, é Deus, que é nosso único pai, e toda a sociedade. O vizinho, o desconhecido que você encontra na rua, as pessoas de outro país, as pessoas que te atendem no mercado, enfim, que prestam um serviço para você. Toda a humanidade é a nossa família, porque se nós temos um único pai, todos somos irmãos. O Arthur Valadares, em uma das palestras,
ele mencionou que o Emmanuel costuma chamar as pessoas que cruzam nossos caminhos de laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E aí, quando ele diz misterioso, o que ele quer dizer com isso, né? O que são laços misteriosos que nos conduzem a Deus? Ele quer dizer, porque não são só as pessoas que nos damos bem. A gente não convive só com quem a gente se dá bem, a gente não convive só com quem a gente gosta. A gente convive com pessoas que têm culturas diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes. Então, a gente convive também com as pessoas que a gente não gosta. E esses são os laços misericordiosos. A gente conviver com pessoa que a gente não gosta, ou que a gente não tem afinidade, ou aquela pessoa que a gente sempre briga na família, que é um irmão difícil, que não tem juízo, ou que é uma sogra chata, ou um amigo que é super crítico, ou o pai que é egoísta, uma mãe ausente, enfim. Esses são os nossos laços misteriosos, porque eles nos unem e formam quem a gente é e as situações que a gente vivencia. Porque a gente precisa lembrar que ninguém está na nossa vida por acaso. Nem de bom, nem de ruim, nem de fácil, nem de difícil. Então, ninguém cruza nosso caminho sem ter um sentido. Eu acho que lembra bem aquela frase que diz que se a pessoa não é bênção na sua vida, ela é lição. E é exatamente isso que o Emmanuel chama de laços. Que assim a gente vai aprendendo a viver em sociedade, em ser mais compassivo com as pessoas, em cooperar com quem está do nosso lado, em entender o irmão que errou, em acalmar o amigo revoltado, em ter paciência com a mãe que já está ficando idosa, e ter paciência e ter cuidado com quem é doente. Então, quando o Emmanuel fala, observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. O que quer dizer isso? Você está passando por essa situação, se você está convivendo com essas pessoas, ou com alguém difícil, enfim, se você enfrenta muitos obstáculos externos ou da sua própria mente, é porque você precisa passar por isso. É porque tem algo aí para você aprender, para a gente aprender, né? E a gente só aprende se a gente viver a situação na pele. Não adianta a gente idealizar situações, se a gente não viver, a gente não sabe realmente como a gente vai responder aquilo. E, normalmente, as lições que a gente mais precisa aprender vêm exatamente daquelas pessoas que incomodam a gente. Vem exatamente daquelas pessoas que a gente tem um relacionamento mais difícil dentro de casa, um filho, ou o marido, enfim, ou um amigo muito próximo. Porque, normalmente, os nossos amigos, as pessoas que amam a gente, eles não têm coragem de dizer determinadas coisas, de apontar determinados defeitos para a gente. E aí, com isso, a gente não consegue pensar, porque muitas vezes a gente nem percebe, né? Mas é diferente de quem é nosso desafeto, é diferente de quem é uma pessoa difícil para a gente, porque essa pessoa consegue. E a lição está exatamente aí. Por que a gente se irrita com essa pessoa ou com determinada situação? O que tem em você que precisa melhorar e você está vendo refletido nessa pessoa, nessa situação? Eu acho que ele convida a gente a fazer essa reflexão, né? E assim, refletindo e passando por essas situações, é que a gente vai aprendendo a ter mais misericórdia e a julgar menos as outras pessoas. Outro ponto que eu acho muito importante é quando ele fala que toda obra de Deus é baseada na cooperação, que ninguém faz nada sozinho. Então, mesmo que você seja uma pessoa sozinha, entre aspas, né? Se todos os encarnados, sem exceção, todos nós encarnados, recebemos influência dos espíritos a todo momento, então a gente não está fazendo nada sozinho, mesmo que a gente pense que estamos sozinhos, né? Então, por exemplo, mesmo quando a gente fala de um grande pacificador ou de um grande missionário, eles estão sempre acompanhados de espíritos que os ajudam, que os inspiram, que os ensinam. A gente pode, por exemplo, falar sobre Chico Xavier, ele não estava sozinho.
Ele tinha Emmanuel e tinha tantos outros companheiros encarnados e desencarnados juntos dele. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala sobre a lei de sociedade e a necessidade da vida social. E aí, eu vou comentar 3 perguntas que ele faz, ele pergunta se a vida social está na natureza, e os espíritos respondem que certamente Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Aí ele pergunta, é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? E os espíritos respondem, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente, que é o que o Emmanuel acabou de falar. E ele comenta também que homem nenhum possui faculdade completa. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, a gente precisa um do outro. Difícil ou fácil, nós não conseguimos evoluir e aprender sozinhos. E outra coisa que eu achei muito importante no texto, quando o Emmanuel fala sobre santificar os laços e aprender. A gente pode ler aqui que santificar os laços é como se ele estivesse dizendo para a gente assim, separar o que é bom, o que é ruim, e ponderar antes de falar, antes de tomar uma atitude, enfim, para a gente separar, isso aqui é bom, isso que eu vou falar vai refletir como nessa pessoa, isso vai ajudar? Ou não, eu tenho que falar que eu acho que isso vai ser bom, enfim, para a gente separar o que é bom do ruim, para a gente ponderar e parar para pensar nas nossas atitudes para com as outras pessoas. Lembrar de como Jesus nos trata, de quanta misericórdia ele tem com a gente, para que a gente tenha pelo menos um pouco com os outros. E nunca esquecer que os obstáculos fazem parte da nossa existência. A gente não está no mundo feliz, então a gente não vai ser feliz todo dia, não vai ter felicidade completa. Mas a gente pode fazer nossa parte para evoluir juntos. Porque cada um evoluindo, todo mundo evolui junto. Porque nós somos uma comunidade, uma família. Então, para a gente usar essa oportunidade e essas oportunidades que a gente tem diariamente na nossa vida, aprendendo as lições que a gente precisa aprender para nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, para a gente ter uma sociedade melhor. A gente não consegue ser melhor sozinho. Não adianta eu ser sozinha, melhor sozinha, ou boa sozinha, ou enfim. Eu tenho que ajudar quem está do meu lado, para também ser ajudado, porque todo mundo tem defeitos, né? E aí eu peguei um texto curtinho, uma observação do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que está lá no Evangelho, o livro Evangelho por Emmanuel, que é para a gente fazer uma reflexão. Então, eu vou ler para a gente pensar sobre isso, tá bom? A misericórdia será sempre compreensão e amor em todas as circunstâncias da vida. Deixa que a misericórdia te ilumine o coração e segue em teu próprio caminho, auxiliando sempre. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertarás. Então, acho que se a gente pudesse resumir todas as observações do Emmanuel, que é uma coisa impossível, que em cada frase a gente consegue falar horas, mas misericórdia. Ter misericórdia com o próximo do mesmo jeito que Jesus tem misericórdia com a gente todos os dias e em todas as nossas encarnações. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar a palavra que precisava ser passada.
Então, agora a gente vai fazer uma oração e o passo, tá bom? Então, vou pedir para todo mundo se acomodar nas cadeiras, tentar relaxar, respirar bem fundo pelo nariz, soltar o ar pela boca, deixando lá fora os problemas e as correrias do dia, pedindo para que Jesus esteja nesse momento ao nosso lado, que os nossos amigos que zelam mais de perto por nós, nosso anjo da guarda, que os bons espíritos possam nos ajudar nesse momento, colocando sobre nossas cabeças, sobre nossos corpos, muita luz, muita paz, que possamos sentir a misericórdia e o amor de Jesus em cada célula do nosso corpo. Que essa onda de amor, de felicidade, de alegria, percorra todo o nosso corpo e se expanda sobre a nossa casa, sobre as pessoas que nós amamos, sobre toda a sociedade. Que Deus possa derramar sobre o nosso planeta, sobre o nosso corpo, sobre todas as pessoas, suas bênçãos, seu amor, para que todas as nossas dificuldades, elas não vão desaparecer, mas que nós tenhamos força, fé, resignação para enfrentar todos os desafios. Porque nós sabemos que são eles que fazem a gente ser melhores, sermos melhores. São eles que fazem a gente evoluir e aprender. Que Jesus possa tocar os nossos corações. Em especial, eu peço que Jesus possa tocar os corações dos grandes líderes desse planeta, para que a paz possa reinar, para que a paz possa prevalecer nos corações dessas pessoas que têm tanto poder na mão, para que eles se lembrem de Jesus, da misericórdia de Jesus, da misericórdia de Deus, e que eles tenham misericórdia de todas essas pessoas que estão abaixo deles, de todas essas pessoas que eles têm o comando. Que o amor de Jesus seja derramado pelo nosso planeta e no coração de todas as pessoas. Nós possamos ter uma boa semana, com saúde, felicidade. Que assim seja. Amém. Obrigada, Aline.